Olá pessoal, tudo bem? Olha, falar um pouquinho agora sobre a escravidão na antiguidade, tá? Principalmente entre os povos que a gente já estudou até agora. Enfim, a escravidão, pessoal, na antiguidade, ela tem algumas diferenças em relação à escravidão que vigorou no Brasil, nos demais países da América, né? No litoral do continente africano, na Idade Moderna e Idade Contemporânea. Por quê? Porque na antiguidade havia leis, e eram leis diferentes segundo cada povo para a escravidão. No geral, a escravidão na antiguidade, ela acontecia por guerras, ela acontecia também por questão de dívidas, né? Mas cada povo ainda estipulava algumas regras, né? Que era um pouquinho diferente da escravidão aqui que houve no nosso país, porque aqui, basicamente, o que contava é a ideia do lucro, né? Ou seja, o que se pensava aqui? Se alguém, por exemplo, matasse um escravo, não era lucrativo, né? Então aqui era a questão do comércio, né? Era apenas isso que vigorava. Não tinha assim um pensamento sobre a escravidão, né? Alguma coisa assim que dissesse, olha, você pode fazer isso ou aquilo com o seu escravo, ou você não pode fazer isso ou aquilo. Então assim, a tortura sobre os escravos aqui no Brasil, por exemplo, ela vai ser muito comum, né? Então, muitos castigos, isso acabava servindo ali para manter os demais escravos com medo, né? E ainda no século XIX, né? Mesmo assim com a pressão da Inglaterra sobre a questão da escravidão, para que o Brasil acabasse com o tráfico, mesmo com tudo isso ainda havia muita tortura em cima dos escravos, né? Então, enfim, mas vamos falar da antiguidade. Então, na antiguidade, pessoal, o que que acontece? Se a gente pegar lá a Mesopotâmia, Código de Hammurabi, o Código de Hammurabi ele estabelecia algumas regras para escravidão, né? Então, por exemplo, se o comprador do escravo percebesse que aquele escravo estivesse com alguma doença, né, com algum problema muito grave que o impedisse de trabalhar, essa pessoa, né, que era escrava, seria devolvida, né, para o seu vendedor, né? Então, essa era uma das regras. Outra regra ali do Código de Hammurabi era a questão, por exemplo, assim, se você fizesse uma viagem, fosse a um país inimigo e de repente lá você comprou um escravo, o que que acontece? Quando você voltasse para sua terra com aquele escravo, né, no caso é a Babilônia, se percebesse que aquele escravo era babilônico, que poderia ter acontecido daquela pessoa ter sido capturada em alguma guerra, então se ela era babilônica, ela ia ser liberta e você não ia receber absolutamente nada por isso, né? Porque ela é uma pessoa do seu país. Então assim, essa era uma das regras que havia. Outra regra que havia também era o seguinte, a questão assim, de que se um escravo, por exemplo, se rebelasse contra o seu dono, e era comprovado mesmo que aquele dono, né, tinha propriedade sobre aquele escravo, aí o dono tinha o direito de cortar a orelha do escravo, né, que aí ficaria marcado como posse dele, né, como propriedade e posse dele ali pelo resto da vida, né. Então essa era uma das coisas que havia no Código de Hammurabi. Lógico, tem muito mais que isso, né, o código é imenso, mas são algumas das coisas. Entre os judeus, né, como que funcionava a escravidão entre os judeus? Então assim, entre os judeus, quem se tornava escravo se tornava por 6 anos. Então, passados 6 anos, acabou a escravidão. Aí tem algumas regras que vêm depois. Então, por exemplo, se a pessoa que se tornou sua escrava fosse solteira, antes de você comprá-la ou adquiri-la, quando viesse a liberdade, ela ia voltar a ser solteira, né? Ou seja, ela ia voltar à condição que ela estava. Agora, se essa pessoa era casada, já tinha uma família, então o que acontece? Toda a família seria liberta, porque quando escravizava o homem, vinha toda a família junto, né? Quando ele era liberto, ia toda a família embora. Agora, se, por exemplo, esse homem que você escravizou, que se casasse depois da situação de escravidão, e ainda dentro aí desses 6 anos, a mulher e os filhos seriam suas, né? Propriedade daquele que comprou, né? É aquele que tinha o escravo, né? E também, né, tem outra coisa, se esse escravo que tinha ali adquirido uma família sob a sua guarda, né? Ele não quisesse ir embora porque ele queria continuar com a esposa e com os filhos, então o que aconteceu? O judeu ia lá furar a orelha desse escravo para marcá-lo como propriedade eterna, ou seja, vitalícia no caso, né? Enquanto esse escravo, sua família estivesse viva,
ele ficaria sendo ali do judeu, né? Então, esses aí são os casos da Mesopotâmia e dos hebreus, né, os judeus no caso, sobre a escravidão. Tinha também o pensamento dos filósofos, né? Então, alguns filósofos aí de povos que a gente ainda vai estudar. Então, por exemplo, na Grécia, tem o Aristóteles, né? Um povo que a gente vai estudar ainda aí são os gregos. Então, o Aristóteles, né, que é um dos filósofos mais reconhecidos de todos os tempos, ele dizia que existia diferença entre as coisas, né, os instrumentos animados e inanimados, né? Então, segundo o pensamento dele, os escravos eles seriam parte dos instrumentos animados, né? Ou seja, que tinham própria vida, né? Então vejam que assim ele considerava o escravo como se fosse um instrumento. O detalhe é que o Aristóteles ele chegou a ser, ele era na verdade uma espécie de escravo, né? Porque ele servia a família do Filipe II, né? Que, enfim, vai gerar ali o Alexandre o Grande. Então, assim, ele era professor. E normalmente, assim, isso não era difícil de acontecer. Os professores na Idade Antiga eles eram escravos, né? Então, assim, o Aristóteles ele tinha uma reflexão, talvez, ele sobre sua própria situação, né? Então, ele era um escravo animado, né? Ou seja, ele tinha vida, desculpa, um instrumento animado, ele tinha vida, ele servia ao propósito de outro, né? Bom, aí se a gente pensa, por exemplo, né, na Roma Antiga. Na Roma Antiga, tinha o Sêneca, né, que é do século I, depois de Cristo. O Sêneca dizia o seguinte, né, que num texto chamado Sobre a Clemência, ele falava que não era possível alguém fazer qualquer coisa com um escravo, né, que isso não era bom, não era justo, né, que se você fosse fazer algo com seu escravo, você tinha que ter alguma justificativa, mas não era permitido qualquer tipo de coisa com seu escravo, ou seja, ele era contra os excessos, né. Então vocês vejam aí que na filosofia tinha um regramento aí com Sêneca. E no século II vai ter o Gaio, né? O Gaio ele vai falar sobre um imperador romano chamado Antonino. O que o Antonino, esse imperador, colocou? O Antonino que foi um filho adotivo do imperador Adriano, né? Que foi um dos mais importantes assim de Roma, né? Foi aquele imperador que fez a muralha de Adriano lá na Inglaterra. Mas enfim, o Antonino, né, que veio depois, o Antonino dizia o seguinte: ele estabeleceu uma regra que era assim, que se o dono de escravos fosse constatado ali que ele maltratava seus escravos, que ele castigava, ele seria obrigado a vender esses escravos, né? Porque ele não poderia ter ali a sua posse, porque e nem propriedade. Por quê? Porque ele não estaria cuidando bem da sua propriedade. Então, assim, segundo a regra ali que ele queria colocar é que aquele que não consegue administrar os seus bens não pode tê-los, né? Essa era a ideia do Antonino, né? Então veja aí que era uma série de regras que havia para a escravidão na antiguidade, né? Claro, aí os gregos e romanos a gente vai estudar mais propriamente sobre eles, mas assim, com Roma a escravidão ela aumentou muito, né? Principalmente depois que Roma dominou o Mar Mediterrâneo, né? Então Roma chegou um momento que chamou lá o Mar Mediterrâneo de Mar Nosso, né? Então, assim, nessa época aí já, quando entra o Império, que aí a gente vai ter o Sêneca, né, o filósofo, o Gaio, que é do século II, né, o Sêneca do século I, o Gaio do século II, a escravidão ela já está muito difundida pelo Império, né? Então você tinha esse pensamento sobre essa situação que era muito comum, né? Enfim, então, pessoal, basicamente essa é a diferença, tá, em relação à escravidão moderna, tá? A escravidão moderna e contemporânea, que é o que vigorou aqui nas Américas, não tinha praticamente regras, né? A questão que contava muito era a questão do negócio mesmo, né? Então, assim, era caro comprar o escravo, então se você matasse esse escravo, era prejuízo, né? Mas se utilizava ali formas, né, de tortura para poder mantê-los com medo, né? Essa era a ideia. E na antiguidade não, havia um regramento, né? Havia um pensamento sobre como seria a escravidão. Por quê? Porque não era só a questão do lucro que contava, né? Eram outros sistemas, né? A gente tem que lembrar que aí na Idade Moderna, Idade Contemporânea, tem um sistema capitalista se formando cada vez mais, né? Sendo cada vez mais solidificado. Aí, principalmente lá no século XVIII, é que o capitalismo vai realmente se afirmar, porque vai ter a Revolução Industrial e tudo isso, e aí a escravidão ela vai ficando obsoleta, mas demora para os países quererem libertar seus escravos, principalmente no século XIX, por quê? Porque muito dinheiro era gasto com isso,
né? Então, essa era a questão que contava, né? A questão do dinheiro, né? A questão do lucro, era isso que contava, tá? Bom, pessoal, então na antiguidade era basicamente isso, né? Pesava muito a questão de que se você tinha um escravo, por exemplo, voltando lá ao pensamento do Sêneca, lá no século I depois de Cristo, ele era seu cativo, ou seja, ele estava sob sua guarda. Essa era a questão. Ele era como se fosse um protegido, você era o amo dele, né? Ele era seu cativo. Essa era basicamente aí a diferença, tá? Enfim. Então, pessoal, basicamente era isso, né? Então, na próxima aula a gente continua. A gente provavelmente vai falar sobre os gregos, tá? Obrigado, era isso.